Olá pessoal, bem-vindos à aula de hoje. E hoje vamos falar sobre um período muito controverso da história brasileira, que é a Era Vargas. Espero que vocês aproveitem a aula e aguardo o comentário de vocês lá no nosso chat. A Era Vargas foi um período iniciado em 1930, logo após a Revolução de 1930, e finalizado em 1945 com a deposição de Getúlio Vargas. Nesse período da história brasileira, o poder esteve centralizado em Getúlio Vargas, que assumiu como presidente do Brasil após o movimento que depôs Washington Luiz da presidência. Aí nós temos um mapa mental da Era Vargas. Se você quiser depois, você pode dar um pause no vídeo e copiar no seu caderno. A Era Vargas foi um período de 15 anos da história brasileira que se estendeu de 1930 até 1945, e no qual Getúlio Vargas era presidente do país. A ascensão de Vargas ao poder foi resultado direto da Revolução de 1930, que destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Getúlio Prestes, presidente eleito que assumiria o país. Ao longo desse período, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder. Muitos historiadores, inclusive, entendem o período de 1930 a 1937 como a gestão da ditadura de Vargas. Vargas também ficou marcado pela sua aproximação com as massas, característica que se tornou muito marcante durante o Estado Novo. Permaneceu no poder até 1945, quando foi forçado a renunciar à presidência por causa de um ultimato dos militares. À saída de Vargas do poder, foi organizada uma nova constituição para o país e iniciada outra fase da nossa história, a Quarta República. Resumir as características da Era Vargas é uma tarefa complexa, principalmente porque cada fase assumiu aspectos diferentes. De maneira geral, as seguintes características podem ser destacadas. Ao longo de seus 15 anos no poder, Vargas tomou medidas para enfraquecer o legislativo e reforçar os poderes do executivo. Essa característica ficou evidente durante o Estado Novo. Vargas atuou de maneira consistente no sentido de ampliar os benefícios trabalhistas. Para isso, criou o Ministério do Trabalho e concedeu direitos aos trabalhadores. Era uma forma de reforçar seu poder aproximando-se das massas. O uso da propaganda como forma de ressaltar as qualidades de seu governo foi uma marca forte de Vargas, e que também ficou evidente durante o Estado Novo, a partir do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. A capacidade política de Vargas não surgiu do nada, mas foi sendo construída e aprimorada ao longo de sua vida política. Vargas tinha uma grande capacidade de conciliar grupos opostos em seus governos, como aconteceu em 1930, quando oligarquias desistentes e tenentistas estavam no mesmo grupo apoiando Vargas. Nesta foto, podemos ver Vargas e militares aliados durante a Revolução de 1930. A ascensão de Getúlio Dornella Vargas à presidência aconteceu pela implosão do modelo político que existia no Brasil durante a Primeira República. Ao longo da década de 1920, inúmeras críticas foram feitas ao sistema oligárquico que vigorava em nosso país, sendo os tenentistas um dos movimentos de oposição de maior destaque. A implosão da Primeira República concretizou-se de fato durante a eleição de 1930. Nessa eleição, a oligarquia mineira rompeu abertamente com a oligarquia paulista, porque o presidente Washington Luiz recusou-se a indicar um candidato mineiro para concorrer ao cargo. A indicação para presidente foi do paulista Getúlio Prestes. Isso desagradou profundamente a oligarquia mineira, uma vez que a atitude do presidente rompia com um acordo existente entre as duas. Assim, os mineiros passaram a conspirar contra o governo
e, aliando-se às oligarquias paraibana e gaúcha, optaram por lançar um candidato para concorrer à presidência, Getúlio Vargas. A disputa eleitoral travada entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas teve como desfecho a vitória do primeiro. No entanto, mesmo derrotados, membros da chapa eleitoral de Vargas, chamada Aliança Liberal, começaram a conspirar para destituir Washington Luiz do poder. Vargas, porém, havia aceitado a derrota. Essa conspiração tornou-se rebelião de fato, quando João Pessoa, vice-presidente de Getúlio Vargas, foi assassinado em Recife por João Dantas. O assassinato de João Pessoa não tinha nenhuma relação com a eleição disputada, mas o acontecido foi utilizado como pretexto para que um levante militar contra Washington Luiz fosse iniciado. A revolta iniciou-se em 3 de outubro de 1930 e estendeu-se por 3 semanas. No dia 24 de outubro de 1930, o presidente Washington Luiz foi deposto da presidência. Uma junta militar governou o Brasil durante 10 dias. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas, que aderiu à rebelião quando ela estava em curso, assumiu a presidência do Brasil. Os historiadores dividem a Era Varga em 3 fases. A primeira fase é o governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Na foto, Getúlio Vargas está no Palácio do Catete, que é o Palácio Presidencial, após o sucesso da Revolução de 1930. O governo provisório, como o próprio nome sugere, deveria ter sido uma fase de transição em que Vargas rapidamente organizaria uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Getúlio Vargas, porém, nesse momento, já deu mostras de sua habilidade de se sustentar no poder, pois adiou o quanto foi possível a realização da Constituinte. Nessa fase, Vargas realizou as primeiras medidas de centralização do poder e, assim, dissolveu o Congresso Nacional. A demora de Vargas em realizar eleições e convocar uma Constituinte teve impactos em alguns locais do país, como, por exemplo, São Paulo, que se rebelou contra o governo em 1932, no que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. O movimento foi um fracasso e, após sua derrota, Getúlio Vargas atendeu às demandas dos paulistas, nomeando para o Estado um interventor, ou governador civil, e nascido em São Paulo, além de garantir a realização de uma eleição em 1933 para compor a Constituinte. Dessa Constituinte foi promulgada a Constituição de 1934. A nova Constituição foi considerada bastante moderna para a época e trouxe novidades, como o sufrágio universal feminino, confirmando o que já tinha sido estipulado pelo Código Eleitoral de 1932. Junto da promulgação da nova Constituição, Vargas foi reeleito indiretamente para ser presidente brasileiro entre 1934 e 1938. Após isso, um novo presidente deveria ser eleito. Nesta fase, a política econômica de Vargas concentrou-se em combater os efeitos da crise de 29 no Brasil. Para isso, agiu comprando milhares de sacas de café e incendiando-as como forma de valorizar o principal produto da nossa economia. Nas questões trabalhistas, autorizou a criação do Ministério do Trabalho em 1930 e começou a intervir diretamente na atuação dos sindicatos. A segunda fase é o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. Na fase constitucional, o governo de Vargas, em teoria, estender-se-ia até 1938, pois o presidente não poderia concorrer à reeleição. No entanto, a política brasileira como um todo, o próprio Vargas inclusive, caminhava para a radicalização. Assim surgiram grupos que expressavam essa radicalização do nosso país. O primeiro grupo, a Ação Integralista Brasileira, AIB, grupo de extrema-direita que surgiu em São Paulo em 1932. Esse grupo possuía inspiração no fascismo italiano, expressando valores nacionalistas e até mesmo antissemitas. Tinha como líder
Plínio Salgado. O segundo movimento, a Aliança Liberal Nacional, ANL, grupo de orientação comunista que surgiu como frente de luta antifascista no Brasil e converteu-se em um movimento que buscava tomar o poder do país pela via revolucionária. O grande líder desse grupo era Luiz Carlos Prestes. A ANL, inclusive, foi a responsável por uma tentativa de tomada do poder aqui no Brasil em 1935. Esse movimento ficou conhecido como Intentona Comunista e foi deflagrada em 3 cidades, Rio de Janeiro, Natal e Recife. Mas foi um fracasso completo. Após a Intentona Comunista, Getúlio Vargas ampliou as medidas centralizadoras e autoritárias, o que resultou no Estado Novo. Essa fase constitucional da era Vargas estendeu-se de 1937, quando Getúlio Vargas realizou um autogolpe, cancelou a eleição de 1938 e instalou um regime ditatorial no país. O golpe do Estado Novo teve como pretexto a divulgação de um documento falso conhecido como Plano Cohen. Esse documento falava sobre uma conspiração comunista que estava em curso no país. A terceira fase, então, é o Estado Novo, de 1937 a 1945. O Estado Novo foi a fase ditatorial da era Vargas e estendeu-se por 8 anos. Nesse período, Vargas reforçou o seu poder, reduziu as liberdades civis e implantou a censura. Também foi o período de intensa propaganda política e um momento em que Vargas estabeleceu sua política de aproximação das massas. No campo político, Vargas governou a partir de decretos-leis, ou seja, a determinação de Vargas não precisavam de aprovação do Legislativo, pois já possuíam força de lei. O Legislativo, por sua vez, foi suprimido e assim o Congresso e as Assembleias Estaduais e as Câmaras Municipais foram fechadas. Todos os partidos políticos foram fechados e colocados na ilegalidade. A censura instituída ficou a cargo do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, responsável por censurar as opiniões contrárias ao governo e produzir a propaganda que ressaltava o regime e o líder. Para fazer a propaganda do governo, foi criado um jornal diário na rádio chamado A Hora do Brasil. Durante esse período também se destacou a política trabalhista, destacando-se a criação do salário mínimo em 1940 e a consolidação das leis do trabalho, a CLT, em 1943. Os sindicatos passaram para o controle do Estado. A participação brasileira na Segunda Guerra e o desgaste desse projeto político autoritário enfraqueceram o Estado Novo perante a sociedade. Assim, demandas por novas eleições começaram a acontecer. Pressionado, Vargas decretou para o fim de 1945 a realização de eleições presidenciais e, em outubro desse mesmo ano, foi deposto do poder pelos militares. Então, pessoal, ficamos aqui com a nossa aula de Era Vargas. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, um cheiro do professor Digão.